Essa semana chegou aqui na minha casa o livro que eu comprei da Byron Katie, chamado Ame a Realidade. Em inglês é Loving What Is, Amando o que é. Não é tão fácil de encontrar ele em português. Há um tempo atrás eu encontrei por R$ 200, meio salgadinho. Aí eu pensei, vou deixar assim por enquanto, né? Vamos ver o que acontece. E aí, uns dias atrás, eu consegui comprar, não lembro o nome da loja, mas comprei através do site das Americanas por R$ 40. Depois que eu ler o livro, eu volto para compartilhar alguns insights com vocês, né? Eu já fiz um vídeo aqui. Por sinal, é um dos 2 vídeos meus mais acessados e curtidos, que eu vou deixar aqui no card. É o vídeo em que eu ensino o método de investigação de crenças da Byron Katie, chamado método The Work, né? E a Byron Katie nos ensina a investigar os nossos pensamentos e as nossas crenças, porque ela diz que todo sofrimento na vida não vem do que acontece, mas sim do que a gente acredita ou do que a gente pensa sobre o que acontece. Por isso é muito importante nós investigarmos os nossos pensamentos, né? A gente tem a mania de simplesmente sentir as coisas e achar que é, né? Então a gente sente que um senso de inadequação, de que a gente não é bom o suficiente, ou a gente não se sente amado. Então a gente sente muitas coisas, e só porque a gente sente, a gente conclui que é assim que é, né? Só que nós estamos muito enganados, né? Também vou deixar aqui no card um vídeo em que eu expliquei que nós somos seres emocionais, e então a gente tem que se submeter a esse treino de investigar nossos pensamentos, para a gente vir a perceber que esses pensamentos e crenças que dão base a tanto sofrimento são ilusórios, né? E ao perceber que eles são ilusórios, não tem mais necessidade de sofrer. E submeter os nossos pensamentos ao questionamento vai nos dando mais clareza de pensamento, né? As coisas vão ficando mais claras, os pensamentos vão se desenredando e a gente não fica mais com tantas conclusões distorcidas sobre as coisas. E é assim que a gente alcança uma mente iluminada, né? A Byron Katie teve a experiência, né, de iluminação, aquela que acontece assim em um momento, né, que acontece meio que de repente, mas para a maioria das pessoas não é assim. Então, como é que a gente busca, né, a iluminação de uma forma não nesse formato assim instantâneo, porque isso é uma coisa que pode acontecer, mas não depende de nós, né? Aconteceu com a Byron Katie, aconteceu também com Eckhart Tolle, né, que escreveu O Poder do Agora, mas para a maioria das pessoas, como a gente pode buscar a iluminação? Clareando a nossa mente, buscando clareza de pensamento. E como você atinge clareza de pensamento? Investigando e questionando seus pensamentos, né? Porque onde está iluminado, tudo está claro. Então, a mente iluminada nada mais é do que uma mente onde as coisas estão claras, né? E tanto a Byron Katie quanto o Eckhart Tolle, que passaram por essa experiência, olha só a semelhança, né, dos grandes best-sellers dos dois, que é Ame a Realidade e O Poder do Agora, que são 2 formas diferentes de abordar a mesma coisa, né? Porque amar a realidade daquilo que é amar o agora como ele é, né? É amar a vida. E a gente se sente livre para perceber que tudo está bem, né? Para amar o agora e para amar a vida,
limpando a nossa mente desse tanto de pensamentos distorcidos, né? Porque a gente não precisa buscar a plenitude. Nós já temos a plenitude, só que ela está mascarada pelas distorções da nossa mente. Então, uma vez que você vai questionando os pensamentos, né, e excluindo as ilusões, aos poucos você vai cada vez gozando mais dessa plenitude. Isso vai acontecendo de forma natural. Eu quero dar um exemplo aqui que a Baron Katie comenta que quando ela teve essa experiência, né, de iluminação, ela tinha sido internada pela família numa clínica de reabilitação, porque ela estava em depressão profunda já há uma década e ela tinha crises de raiva, né? E lá na clínica o pessoal também tinha medo dela e colocaram ela num quarto isolado. E aí ela estava lá deitada no chão, porque ela achava que não merecia sequer deitar na cama, né? Então ela estava deitada no chão e uma barata subiu no pé dela. E aí ali ela acordou de repente e ela conta que foi como se algo tivesse despertado antes da personalidade dela, daquela personalidade psicológica, cheia de pensamentos ruins. Foi como se algo tivesse despertado antes. Sabe quando você acorda, você ainda nem sabe quem é e onde tá? Foi como se tivesse acontecido isso. E ali, naquele momento, ela despertou e tudo tinha sumido, todo aquele sofrimento. Ela viu que estava tudo bem, que tudo estava bem. E ali naquele momento ela percebeu que ela apenas sofria porque acreditava nos seus pensamentos, né? Então, se você ainda não viu o vídeo em que eu ensino o método do Work, assista. E ela ensina que a investigação dos nossos pensamentos se tornou tão automática para ela que tudo ela passou a ver como uma pergunta, né? Por exemplo, ela não pensa mais, eu sou a Baron Katie, né? Ela pensa assim, eu sou a Byron Katie? É uma forma de ver a vida em que você não dá mais nada como certo. Para todas as coisas você tem um olhar novo, um olhar de investigação, né? Porque se a gente se deixa guiar pela nossa sensação de carência, né, de menos-valia, que vem do fato de que a gente acha que está separado de Deus, né, e separado do amor, se a gente se deixa guiar por essa sensação, a gente tira uma série de conclusões equivocadas. E também quando os outros nos criticam, né, quando apontam alguma falha em nós, a gente fica profundamente afetado, né, ou com raiva ou triste. Mas por que a gente fica assim? Porque a gente acredita nisso, né? Porque a gente acredita. Quando você ficar plenamente seguro do seu valor, plenamente seguro da sua plenitude, da sua conexão inquebrantável com Deus, né, com o todo, você não se importa mais, né, que alguém te fale alguma coisa. Ou você lança um novo olhar, uma nova interpretação sobre aquilo que as pessoas te dizem, né? E é necessário questionar tudo isso. É necessário lançar esse novo olhar. Aí mas voltando na história que eu ia contar, a Byron Katie diz que quando ela então passou por essa experiência, foi em 86, ela voltou para casa dela e então de repente muitas pessoas souberam da história dela, porque ela se tornou outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa extremamente amorosa. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal dela com legendas em português, né? Que é o trabalho de Byron Katie, o canal mostra vários assim atendimentos dela, né? Dela conduzindo as pessoas a se questionarem com o método dela. E se você ver os vídeos, você vai ver o como ela é amorosa. Ela até assim, às vezes ela é incisiva, né? E às vezes ela fala assim uma verdade, né? Diretamente assim para a pessoa, né?
Mas ninguém fica contrariado, porque ela fala com tanta generosidade de alma, com tanto amor, que é impossível você não se sentir acolhido, né? Então, quando ela passou por essa experiência lá em 86, ela se tornou uma pessoa muito amorosa e maravilhada com a vida. Ela até ficou meio boba, assim, né? Ela conta que tudo ela achava lindo e as pessoas começaram a procurar ela, ir até a casa dela para conversar, para pedir conselhos. E o marido dela da época conta que. Não, ele não conta, né? Ela conta que o marido dela da época começou a ficar estressado com aquela situação. E então ele virava para ela e dizia: "Não aguento mais essa situação". E aí ele falava assim para ela: "Quem você pensa que é?", sabe? E aí ela conta que o olhar dela diante dessa pergunta foi assim: "Esse homem é meu professor, é meu mestre espiritual, né? Quem você pensa que é?", ele perguntava. E ela ficava assim: "Quem eu penso que eu sou?", né? Ou seja, em vez de tomar aquilo como uma ofensa, porque até podia estar partindo dele como uma crítica, mas não era assim que ela recebia, né? Ela recebia como uma lição que pergunta: esse homem é o meu professor espiritual? Quem eu penso que eu sou? Entende? Então tudo sempre depende do nosso olhar, né? E desde então ela diz que o mundo é um lugar gentil, porque assim como ela sofria deitada naquele chão, acreditando nas ilusões da mente dela, ela diz que para ela é impossível não amar aqueles que agora sonham, né? Que são todas as pessoas. Que todas as pessoas estão sonhando os seus sonhos e os seus pesadelos, tentando de alguma forma desesperada compensar a sua carência e buscar aprovação, reconhecimento ou, em última instância, amor, né? O amor que a gente sente que falta por ter criado essa ilusão de que nós estamos separados de tudo. E aí, ontem, no Facebook, eu fiz um comentário numa postagem, um comentário bem extenso, assim, uma reflexão. E, e aí veio uma moça embaixo do meu comentário e falou assim: "Você é sem opinião". Se fosse antigamente, né, eu teria ficado muito revoltada e teria escrito embaixo respondendo com mais um textão e 1000 argumentações. Mas assim, eu não fiquei tão afetada. Mas eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco. Mas aí eu já sei, né? Olha, eu me importei com o que essa moça pensa de mim. Essa moça que eu nem conheço, ela não me conhece. E para mim, claramente, ela, né, ela não entendeu o que eu falei, ela tá lá no ponto de vista parcial dela, mas mesmo assim eu me afetei, né? Porque eu ainda tenho essa necessidade de aprovação. E toda sensação assim de contrariedade que você sente, você tem que colocar sob investigação. E aí eu pensei, mas e se eu não ver isso como uma ofensa, né? Porque aí nós temos que nos lembrar que nada é negativo ou positivo. Tudo é neutro, depende de como eu vou olhar. Então, geralmente na sociedade, quando dizem fulano é sem opinião, geralmente é tido como uma ofensa. Mas será que essa frase é negativa? Você é sem opinião. Então eu parei para analisar e questionar, tirando os julgamentos sociais, apenas olhar pura e simplesmente a frase como ela é. Você é sem opinião. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que, segundo aquilo que eu vivo, acredito e penso, né? Segundo a minha experiência, na verdade eu recebi um grande elogio. Porque o que eu mais tenho buscado é sair desse lugar de separação, de dualidade, de pontos de vista parciais em que você consegue ver um lado, mas não consegue ver outro. Eu tenho buscado ter uma visão integral do todo. Eu tenho buscado abarcar tudo na minha compreensão.
Então, alguém me dizer que eu sou sem opinião, na verdade, segundo aquilo que eu tenho vivido, não poderia ter recebido um elogio maior. Porque o que eu mais quero é não ter opinião parcial, né? Porque uma opinião é um ponto de vista parcial. E aí, de repente, eu percebi que ao abrir o meu olhar e a minha percepção, o que antes foi tido como uma pequena ofensa passou a ser um elogio, né? Então, ame a realidade, ame-se e interprete as coisas sob um novo olhar. Mas como que se faz isso? Não tomando nada como certo, questionando tudo. Eu sou a Sara. Eu sou a Sara? Questione tudo, né? Para abrir a sua percepção e ter cada vez mais clareza de pensamento. Porque vai chegar um momento em que você vai ter tanta clareza sobre as coisas, que quando você vê, a sua mente estará iluminada, né? Esse é o nosso caminho. Se você curtiu, aliás, se você gostou deste vídeo, curta. Aqui embaixo tem os meus contatos. Comente, pergunte, fique à vontade. Esse espaço é seu. Um beijo no seu coração e é isso aí.